Oiê, vamos bater um papo? Confesso que pra mim é um pouco estranho gravar isso, porque parece que eu tô começando algo novo e definitivamente não é algo novo. Faz muito tempo que eu penso e estruturo e organizo pra gravar o meu podcast. O meu podcast. Ai, que chique! Achei muito legal. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou jornalista e eu trabalho com produção de conteúdo já faz ali quase 10 anos. E as histórias, elas sempre fizeram parte da minha vida, da minha trajetória. Na faculdade, o meu TCC foi sobre podcast também. Eu fiz uma análise do podcast Bom Dia Óbvios e foi ali que eu me apaixonei pelo universo de podcasts, diálogos, enfim, reflexões sobre a vida das mulheres e sobre a jornada das mulheres. E o meu estágio obrigatório também foi sobre podcast, que curiosamente se chamava Jornadas. E o meu estágio obrigatório foi muito legal, porque eu chamava pessoas para entrevistar e perguntar sobre a jornada delas, o que é completamente diferente do que a gente vai fazer aqui. Depois disso, eu apresentei outros projetos nas empresas que eu trabalhava. Também sempre tinha um envolvimento com alguma coisa audiovisual. E isso me trouxe uma bagagem muito grande. E por que eu tô falando todo o meu currículo aqui, basicamente? Porque a gente tem esse costume de quando alguém pergunta quem é fulano na fila do pão, a gente traz informações sobre a formação da pessoa, por onde ela passou, e não necessariamente sobre quem ela é como pessoa, né? Mas eu tô falando tudo isso para vocês entenderem que eu passei muito tempo contando histórias e criando narrativas e pensando em como transformar ideias em conversas, né? Seja por vídeo, áudio, enfim. Só que agora é um pouco diferente porque dessa vez não é para uma marca, não é para uma empresa e também não é para um trabalho de faculdade. Sou eu, com o microfone aberto e muitas perguntas na cabeça. E talvez seja exatamente por isso que esse podcast nasceu. Porque eu sou uma pessoa que pensa demais. E, obviamente, vocês vão ouvir isso muitas e muitas vezes, porque, de fato, eu penso muito. Sabe quando a cabeça, ela simplesmente não desliga? Quando tu começa pensando em uma coisa pequena e, de repente, tá tentando entender a vida inteira? Pois é. Eu conheço bem esse lugar. E talvez o Entre Jornadas seja uma tentativa de transformar todos esses pensamentos e conversas sobre a vida adulta em um diálogo. Porque, na verdade, essas conversas, elas acontecem aqui dentro e ficam aqui, né? A gente pensa, 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 enfim, e não deságua essas ideias, essas reflexões com outras pessoas, né? E quando a gente faz isso, a gente percebe que as outras pessoas também estão passando por algo semelhante ou igual a nós. Então, isso é uma experiência muito, muito forte para mim, porque por pensar demais, muitas vezes eu acabo não dividindo com as pessoas, e isso somatiza no corpo. E toda vez, sem nenhuma exceção, que eu dividi isso com uma amiga, que eu dividi as minhas ideias, ou, enfim, conversei com amigas, tirando o site terapêutico, né? Que quando a gente conversa na terapia é diferente, porque a gente tá ali pra pessoa trazer uma clareza pra nós, mas quando a gente compartilha com uma amiga, com alguém próximo, alguém que a gente sente esse espaço seguro, aquilo se torna um diálogo tão rico que traz esse acolhimento. E toda vez, sem nenhuma exceção, que eu dividi algo com as minhas amigas, com a minha rede, todo mundo estava passando pela mesma coisa. E, de repente, o pensamento que era enorme se tornou algo pequeno. Não pequeno no sentido de diminuir a situação ou o caos do momento, enfim, né?
diminuir ali o sentimento. Me perdi agora na palavra, mas invalidar, lembrei, invalidar. Não, não é invalidar o sentimento, mas eu percebo que toda vez que eu divido com as pessoas que eu sinto esse conforto, elas estão passando pelas mesmas coisas. E isso traz uma sensação de pertencimento, traz mais tranquilidade. E é exatamente isso, porque as mudanças da vida, elas vão acontecendo e a gente vai simplesmente vivendo um dia após o outro, até que aquilo ali não é tão mais importante, ou a gente passa por aquela situação, né? E ficam muitas perguntas sem respostas nesse processo. E tá tudo bem, a vida acontece dessa forma. Mas eu sinto que toda vez que eu divido com alguém, parece que aqueles grandes pensamentos se tornam mais leves de se levar. E justamente por pensar demais que eu inventei de criar esse podcast. E já faz muito tempo, desde 2020, que eu coloquei na minha cabeça que em algum momento da minha vida eu iria ter um canal em que eu pudesse falar e falar e falar sobre as coisas que acontecem aqui dentro e, e agora simplesmente tá acontecendo. Então, o Entre Jornadas, ele é justamente para a gente parar no meio do caminho e poder tomar um cafezinho, conversar sobre as coisas que estão acontecendo. Porque a gente foca muito no final da jornada e muitas vezes não é sobre isso. Ó, o helicóptero passando. É entender as coisas como elas são, tentar pelo menos entender, né? E trocar uma ideia e dar risada sobre o processo e é isso aí. Então, eu não tenho respostas prontas. O podcast, ele não vai ser a Vibe Coach. Não é essa a minha intenção. É só um espaço para a gente refletir sobre algumas coisas, dar umas risadas, falar alguns pensamentos que estão acontecendo dentro da gente e tentar buscar esse. Amiga, eu também estou passando por isso. Sabe? Então, é isso. Esse é um espaço em que nós, meninas, estaremos aqui. Essa é a Chica, para quem está vendo em vídeo. E é isso, sem mapa pronto, sem resposta ensaiada. Só conversa sobre tudo aquilo que a gente vive quando está tentando entender a vida. Então, bem-vindas. Esse é o Entre Jornadas.